nosso bate-papo. Vamos começar falando sobre a Copa do Mundo, né? Para depois a gente falar sobre o Campinense. A Copa do Mundo no Catar. Isso. Começou com o diferencial de não ser em junho, sendo no final do ano, né? Novembro praticamente, dezembro a gente vai ter a final. O Catar catalisou um bom dinheiro com o petróleo e resolveu investir no grande nicho hoje mundial, que é o futebol. Isso. E está fazendo uma excelente Copa. Arregimentou a população do mundo que gosta do futebol, está lá do mais simplório país ao mais potente em termos de futebol, vamos dizer, Brasil, Alemanha, Itália, como o próprio Catar, que não tem aquela afinidade toda com a pelota, com a bola, mas está lá começando a divulgar o futebol dentro do seu país e, para mim, está fazendo uma excelente Copa. E essa Copa é a Copa que começou nas primeiras partidas com aquelas grandes emoções. Isso. E encheu o coração do brasileiro de satisfação. Foi a vitória hoje e a derrota da Argentina, surpreendente para a Arábia Saudita. E da Alemanha também. É porque, primeiramente, boa noite a todos os nossos web internautas, todos que estão nos acompanhando. Agradecer a presença do Dr. Saulo Minar. Rapaz, é uma Copa. Do lado econômico, a FIFA já anunciou quase 50 bilhões de reais em termos de ganhos financeiros. E a mais cara do mundo. Uma disparado. Copa que mostrou que regras de país são cumpridas, coisa que a gente no Brasil não vê. Como você vê com a Budweiser. A empresa ela pode ser milionária como for de cerveja, mas a cerveja não é vendida. Como você vê questão de bandeiras de LGBTs, entre outros aspectos políticos, social e econômico que foram cumpridos, entendeu? 100% na risca, como a gente fala aqui no Brasil. E acima de tudo, é uma Copa do Mundo com nível, principalmente das pessoas que vão assistir os jogos, altamente elevado economicamente. Você abre seu Instagram e você não vê no linguajar popular um liso, um mochileiro no Catar. Exatamente. O Catar, ele faz uma grande festa. Isso aí é inegável, só que o país que está recebendo e sediando a competição, ele não tem culpa alguma. Ele colocou nas mesas as regras e a FIFA aceitou. E a FIFA, como a gente sabe, é um órgão igual a CBF, que nunca entrou no meio político, nunca entrou no meio social e pensou o tempo inteiro em recursos financeiros e em dinheiro. A gente nunca viu aqui no Brasil a FIFA participar de nenhuma ação social. A FIFA nem a CBF. A gente falando aqui no Brasil, a CBF. Entendeu? E dinheiros absurdos. Aí saiu já até os valores de premiações também das seleções. São astronômicos. Surreais também, todos em euro. Então, assim, a festa ela é muito bonita. A Copa ela é muito bonita, mas não é uma Copa que adequa. Aí me traz uma memória. Eu comentava no início do programa, até a gente riu, que seria um programa que eu não iria falar, que a gente não iria falar de política. Mas eu vou trazer para a política, para o brasileiro ele fazer uma reflexão. Será que a nossa crise que a gente vive no Brasil não foi reflexo daquela Copa lá em 2014 com ingressos baratos a R$60? Que a Catar mostrou que não existe ingresso a R$60. Isso. A 180, onde a Rússia mostrou há 4 anos atrás que não se faz Copa com R$60 e com R$180. Mas só fazendo um contraponto aqui com relação às regras cumpridas. Não sei se vocês lembram, em 2014, chegou um cidadão aqui com o nome de Gerhard Walker, que era da FIFA, e ele que trouxe as regras da FIFA para o Brasil cumprir. Daí a nossa desproporção financeira. O Gerhard Walker depois... Que era o presidente da FIFA, que ele foi pego no escândalo, né? Não era presidente, ele era um diretor secretário-geral da FIFA. Exatamente, secretário-geral. E esse cara trouxe as regras da FIFA para implementar no nosso Brasil. Então, só fazendo o seu contraponto, o Catar não se sujeitou. Não. Ao contrário, a FIFA foi quem se acocorou ao Catar. Se sujeitou às regras do Catar. Então, cai muito bem essa sua pontuação. Aí você vai, e eu vou mais além. Até na época que o Ronaldo Fenômeno grava uma coletiva que diz que não se fazia Copa com hospitais, nem escola, se fazia com estádio de futebol, né? Isso. Tudo bem, ele estava certo ali, mas você vê, o Brasil começou a pedir empréstimo, começou a endividar os estados, começou a construção de arenas, começou a subsidiar ingressos, que é importante, porque no preço que é cobrado os ingressos, de maneira nenhuma
a população brasileira teria 500, 600 reais. O ingresso mais barato no Catar é 600 reais para uma partida de futebol. E uma partida não é do Brasil, não, amigo. Não é da Argentina, não. A Alemanha, não é de partidas fracas, como uma partida como a Suíça e Camarões, Polônia e Tunísia. Entendeu? A partida de países que não tem tradição de futebol. Igor, os dados oficiais das Copas do Mundo mais caras da história. Vamos aqui para o ranking delas. A primeira é a do Catar. Foi investido 220 bilhões de dólares. 220 bilhões de Bilhões. dólares. Mas aí tem um detalhe, eu vou chegar lá para lhe dizer. Calma, segura aí. Brasil foi a segunda mais cara da história. 2014. Segunda mais cara da história. A do Brasil foi mais cara do que a da Rússia. A do Brasil custou 15 bilhões fechados. 15 bilhões de dólares. Só recapitulando, a do Catar? 220. Pô, mas é uma desproporção. Não, mas a aí do eu vou Brasil, explicar. 15 bilhões. Foi Mas, a segunda sim. mais cara. Sim. Aí, vamos lá. Aí, A Rússia- terceira foi da Rússia. A Rússia, 2018, ela custou 11,6 bilhões de dólares. Foi bem menor do que a nossa, assim. E Japão, 2002, onde o Brasil foi penta, 7 bilhões de dólares. Mas também na época... Não, mas porque material, aquela não, coisa e também toda, né? naquela época é diferente por causa da inflação. A gente não pode Exatamente. comparar. A Alemanha, 2006, custou 4,3 bilhões de dólares. A África do Sul, 2010, 3,6 bilhões. E da França, de 98, 2,3 bilhões. Vou chegar ao contraponto a você que eu estou dizendo a você da questão do Brasil e do Catar. O Catar era um país que, acho que se tivesse um estádio era muito. Construiu estádios, entendeu? Faz uma Copa com construção de estádios, que depois dos estádios alguns viram hotéis, outros viram hospitais. Há uma funcionalidade do estádio. O Brasil demoliu estádios, como você viu da Fonte Nova lá em Salvador, foi demolido. O Castelão antigo foi demolido, pegou do zero. O estádio aqui de Natal, Machadão, se eu não me engano. Foi o Machadão. Não. Não, Foi mas Natal, o Rio Grande do Norte criaram um novo, a Arena das Dunas. Não, mas aí O tem Machadão um estádio era lá. o Machadão, era sim, o Machadão. Sim, você quer que demoliram o estádio e criaram a Criaram Arena. a das arena, Dunas. então que eu tô dizendo a você que no Brasil Não se não se aproveita. aprimorou os estádios que tinha. O que foi que fizeram? Não, esse estádio não dá pra Copa do Mundo. Demole o estádio, começa do zero. Estado do Corinthians, só o estado do Corinthians aí vai levar uma parte grandíssima dos bilhões aí que você falou no Brasil. O estado do Corinthians, o estado do zero. Do investimento para São Paulo com o estado de Estádio São não, Paulo. Arena. Arena, não. São Arena. Paulo com o Arena. Morumbi já estava pronto. O Palmeiras estava entregando o estádio. Exato. E o do Santos, que tem a Vila Belmiro, mas tinha o Pacaembu na época, entendeu? Ou seja, mas o que é que dá dinheiro para político? Construção. Exatamente. Tá E entendendo? que inclusive teve obras que, como o metrô de Belo Horizonte, que não saiu do papel. Que não saiu. Teve muitas obras inacabadas da Copa do Mundo de 2014. Maracanã. Mas Quantas saiu de algum reformas? fundo Ah, o dinheiro para isso. sim. Esse é o principal, né? A conta Isso aí é chegou, né? verdade. A conta chegou. Então a conta chegou para nós. Chegou pra nós. Isso que eu tô dizendo, a cronologia do tempo. O Catar se preparou pra se mostrar ao mundo. Vale a pena, porque o Catar, quanto tempo o Catar não se estruturou esperando